Bem-vindos a mais um Sextou com Propósito. Hoje vamos de salmos. Tem pessoas aí que adoram salmos, né? Que são os cânticos, isso mesmo. Hoje vamos de salmos, comigo sempre Tainara Bittencourt. Para quem não conhece ainda essa live, nós fazemos leituras de passagens bíblicas e ajudamos a interpretar com essa visão mais familiar, empreendedorismo, vendas. Então a Tainara ela é contadora e eu aqui sou mentor em vendas e franqueado da Prudential do Brasil Seguros de Vida. Então eu vendo seguros de vida através dessa experiência adquirida, faço essas lives com o intuito de sempre ajudar o empreendedor a crescer e se desenvolver cada vez mais. Vendas é o pilar, espiritualidade é outro. Seja mais um sextou com propósito, de muito propósito, muita transformação aí na vida das pessoas. Temos a live aqui, né? Quem tá vendo a gente no YouTube é toda sexta-feira às 9h30 da manhã no nosso Instagram, tá na descrição aí embaixo. E para você que tá nos vendo aqui no Instagram, também fica gravado lá no YouTube todos os episódios anteriores. Bora lá Sim, então? bora E a sim. Tainara escolheu Salmos 29, versículo 11. Deixa eu lê-lo aqui na minha versão, que é a NVI. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. E aí, Tainara, por que escolheu esta passagem? Porque esse salmo é lindo. Ele é uma oração muito, muito linda. É um salmo curto, mas ele é uma adoração de Davi. Então, Davi, nos momentos da vida dele, quando ele parava para observar as coisas que estavam acontecendo, natureza, ele geralmente criava um salmo para isso. E esse salmo, se a gente vai falar um pouquinho mais também do decorrer dele, mas ele é uma oração magnífica. Ele leva a gente a ver a soberania de Deus. E essa última parte vai fazer sentido quando a gente contextualizar bem o salmo. Ela é uma esperança de que, independente das crises que aconteçam, independente se o mercado está oscilando ou não, independente se a nossa saúde está boa ou não, se a gente está tendo brigas ou não na família, Deus ele continua da mesma forma e ele abençoa o seu povo. E quem é o povo de Deus, né, para abençoar? Como saber se eu sou povo de Deus? São as pessoas que creem que Jesus é o Senhor e Salvador da vida delas. Então, essas pessoas são chamadas de filhos amados de Deus e são o povo de Deus. Então, se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você entra para a categoria de pessoas que Deus se preocupa e cuida e dá forças para aqueles momentos que não são tão favoráveis assim. Maravilhoso, hein? Você sempre trazendo a informação completa. Eu fiz uma colinha aqui também, ó. Esse salmo ele tem como objetivo, de fato, exaltar essa soberania, né, essa autoridade de Deus sobre essa criação e lembrar ao povo, né, que Deus comanda o céu, é Ele que dá força, Ele é soberano, traz a paz e por aí vai, né? E nesse salmo, nesse cântico aqui, que é davínico que fala? É davídico, perdão. O versos de 1 a 2 é aquele chamado, né, para que os seres celestiais reconheçam essa glória de Deus, né? Depois, E, caminhando ali para o 3 a 9, é uma descrição mais poética dessa voz de Deus representada por tempestade, força, poder, majestade, que é esse tempero que a Tainara trouxe ligado à natureza, né? Esse domínio de Deus sobre florestas, desertos e tudo mais. e uma E, informação e interessante, só para complementar rapidinho, vai lá. desculpa, é que antigamente os trovões eles eram aderidos a Baal. Então, quando Davi ou algum dos salmistas eles fazem alguma adoração a Deus, exaltando esses trovões, que Deus é o Senhor dos trovões, ele está falando que não é Baal. Baal é um Deus que o povo antigo adorava, tudo mais. Então, que não é Baal, que é o Senhor dos trovões, assim que é Deus, Deus que criou tudo. Pode continuar, só para completar. E essa tempestade, né, que normalmente tem no mar, ela também age nas florestas, no deserto, ou seja, também trazendo essa informação de que Deus está em todo lugar, né? E esse verso de 10 a 11 já vai para o final, né? Como a Tainara disse, é um salmo mais curto.
ele vai concluindo que Deus reina soberano, né, como também no dilúvio, e ele dá força e paz ao seu povo, né? E foi até por isso que eu selecionei esse título para hoje: Força para vencer, paz para prosseguir. Acho que é o contexto que eu anotei aqui. A coisa mais linda, assim, que já me chama atenção há muito tempo nesse salmo é o 2, que fala para que a gente adore a Deus na beleza da santidade dele. Eu não sei como é que está escrito na sua versão, na minha fala Posso ler aqui? isso, o versículo 2, porque o seu é Tá. de mais fácil entendimento. O 2 aqui, ó. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. É, Realmente é muito bonito. tem algumas versões que falam na beleza da sua santidade. E pensa, como que é adorar Deus na beleza da santidade dele? Pensa que ele é o único santo, o único que realmente tem essa beleza da santidade. A gente tenta, a gente se esforça, a gente erra na maior parte do tempo, mas ele não. Então, quando tá tudo desmoronando, como que a gente consegue lembrar da beleza da santidade de Deus? Porque a santidade quer dizer que ele é intocável nesse sentido, ele é imutável, ele é santo. Então, quando a gente está aqui todo desestabilizado, tudo de ruim acontecendo, que às vezes os problemas eles dão as mãos e vêm em grupo, né? Então acontece problema numa área da vida, todas as outras ficam com inveja, tem problemas também. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente adora Deus na beleza da santidade dele. A gente se rende cada vez mais. É uma das coisas que eu sempre estimulo aqui a gente fazer, que é nos momentos mais difíceis, para quem que a gente está correndo? A gente está correndo para Deus ou está correndo de Deus? Que tem diferença quando a gente corre para perto dele, quando a gente está passando por alguma coisa, quando a gente vai buscar orientação à luz da palavra, ou quando a gente esquece dele. E é normal, por mais que pareça estranho, é normal no mundo, no meio nosso, assim, no cristão, a gente às vezes fica com vergonha de Deus, a gente às vezes sair da presença dele, só que o ideal é que a gente volte o mais rápido possível. E como fazer isso? Esse salmo, ele é uma recomendação que eu deixo para tá no pior momento da vida, lê ele é curtinho. E ele vai te trazer de volta para aquele momento de Deus está no controle de tudo, Deus é o dono de tudo. Não vou me perder pelo caminho. E você trouxe, né, uma informação bacana quando você fala quando uma coisa ruim acontece, parece que elas se dão a mão e vem uma avalanche de coisa ruim. E eu trabalho vendendo seguros de vida, e o testemunho que muitas pessoas contam é justamente esse. Poxa, justo no pior momento, justo quanto mais precisava, fulano teve uma doença grave, né? Ou fulano morreu, deixou vários problemas para trás. Então, o seguro de vida, né, ele tem esse propósito de ser um problema a menos, né? Eu nunca vi alguém reclamar pelo marido, cônjuge, enfim, ter feito o seguro de vida no momento que está recebendo o benefício. Então ele Sim, cumpre o propósito, de fato ele ajuda. E o um aqui, o Salmo 29:1, eu também acho ele muito bonito. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, né? Também demonstrar essa dependência nossa, né, ao nosso Criador, né? Eu sim. gosto bastante disso. Essa passagem, toda ela, né, todo esse salmo, ele sempre vai falar bastante sobre o quão grande Deus é. E não só esse salmo, tem vários outros salmos que falam sobre isso, que expressam a, a grandeza de Deus. Então, as sugestões ficam quando a gente estiver passando por um momento muito triste, a gente corre para os salmos. Quando a gente estiver passando por um momento muito feliz, a gente corre para os salmos também. Eu quero puxar um pouquinho ali para o 31. Eu sei que a gente tem momentos felizes, mas na nossa vida passa muito tempo triste. Então, o Salmo 31, ele também, o título dele na minha Bíblia, ele é Fortaleza na Angústia. Então, esse é um salmo que ele já começa falando: em ti busquei refúgio, ó Senhor. Não permitas que eu jamais seja frustrado, por tua justiça me abriga. Então, o livro de Salmos, ele é um livro tão completo assim, ele mostra o coração de Davi tão grande, e ele mostra o porquê que Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi, nos seus salmos, ele nunca escondeu nenhum dos sentimentos de Deus. Ele não escondeu a vergonha, não escondeu o arrependimento, não escondeu a felicidade, não escondeu a tristeza, mas ele mostrava, ele era visceral na hora de fazer as orações dele.
Sabe? Claro, né, tem as traduções que usam palavras muito bonitas aqui e tudo mais, mas assim, pensa que Davi, ele ia para o encontro com Deus e ele mostrava tudo dele. Como que tem sido as nossas orações? A gente tem sido só aquele Senhor abençoa meu pai e minha mãe em nome de Jesus, amém? Ou a gente tem realmente se colocado ali num momento seguro com Deus, sozinhos, para ter esse momento de intimidade? Não precisa ser 1 hora fazendo isso, que seja 10, 15 minutos, mas que a gente realmente esteja na presença de Deus, mostrando para Deus que a gente tem esses sentimentos, que a gente, Deus, eu não estou de acordo com muita coisa que está acontecendo. Sabe, orações sinceras. Entender que Deus é um pai. Ele é um pai que ele tá ali para ouvir todos os problemas. Ele é a pessoa que mais é legal reclamar, porque ele tem a solução. Agora, se a gente vai reclamar para outra pessoa vai ficar até brava com a gente, que a gente, ai, que pessoa chata, indo lá reclamar toda hora. Mas não vai reclamar para Deus. Sabe, se fecha ali, sabe? Já aconteceu várias vezes de estar em empresas. Tá acontecendo um monte de problemas. Eu fui pro banheiro. Ó, Deus, tá horrível o dia hoje. Eu não tô aguentando. A minha vontade é catar minhas coisas e sair correndo. Me dá força, me ajuda, me dá uma estratégia para resolver isso daqui, porque eu não tô conseguindo. Assim, e é comum, lá no escritório mesmo, quando eu tava, acontecia um monte de coisa, era no chão ali mesmo, falando, Deus, tá, ó, tá tudo aqui. O senhor é sócio da empresa, preciso que me ajude, porque ou não tá funcionando as coisas como era para funcionar, ou tô tendo muito problema. Então, assim, entra nesse momento de intimidade com Deus, traz mais essa presença de Deus do modo tradicional, não precisa ficar no excelentíssimo Deus. Não, fala como se estivesse falando realmente com um pai presente, um pai que ama. Não, legal. E você trouxe essa questão dessa intimidade com Deus, né? De falar a linguagem que você está acostumado, é como se fosse alguém ali muito perto de você, e você usou um termo que as pessoas se esquecem. Ó, Deus, você é meu sócio aqui na empresa. Então, pessoal, quando a gente entende que tudo é do Senhor, que nós estamos aqui simplesmente como mordomos para cuidar daquilo que Deus nos dá, isso já muda muito na nossa cabeça, né? Então, se a coisa tá difícil, por que não, né? Conversar com o nosso sócio, conversar com o nosso pai, conversar com Deus, né? Então, nem sempre, né? A Tainara começou a dizer aí que tem altos e baixos, tem momentos que realmente é muito difícil, né? E recorrer aos salmos, né, pedindo essa força, essa claridade, esse caminho é importante. Nós estamos caminhando aqui para o último dia útil do mês de agosto, é hoje, né? A partir de segunda-feira da semana que vem é o novo mês de setembro. E o pessoal aí tem metas para bater, vendedores, empresas, né? A empresa tem a meta, né? E dá na mão do vendedor e o vendedor tem que cumprir. Será que essa meta está sendo batida? Será que não? Ter essa calma, né, também de pensar onde eu errei, onde eu posso melhorar, pedir força, né, para aquele negócio que ainda não ocorreu, mas pode ocorrer ainda hoje e salvar o mês. Criar ações, né, para começar o mês de setembro, não dependendo da última semana para fechar com chave de ouro. Então, tudo é um plantio, uma construção, né? E queria até deixar um oi aqui, um abraço carinhoso nas pessoas que estão nos acompanhando. Karina Gaetti, o Lucas Emanuel, Leandro Sartório e a Cláudia Paula, entre outros que estão aqui. Muito obrigado pelo prestígio. Gente, por favor. E eu também queria falar na questão quando acontecem coisas na vida pessoal e na vida conjugal, na vida mais sentimental. Muitas vezes a gente deixa para resolver os nossos problemas na última semana do mês. E até em casa a gente precisa ter. Pensa, a nossa casa, eu brinco muito com o Dani, que a nossa casa, ela é uma empresa. E que de vez em e nós dois somos sócios. 50% para cada um. E às vezes a gente tem problemas que a gente acaba deixando para resolver lá no finalzinho, quando já não dá mais tempo para resolver. E isso é um problema, porque a gente tem que olhar para nossa casa também como se fosse uma empresa. Ela às vezes tem hierarquia, né? Quando tem filhos tem hierarquia, tem todo um trâmite ali. Cada um tem sua função, né? Como eu já falei algumas vezes dessa divisão de papéis. Nem sempre o lava-louça é só da mulher, né? Então essas coisas elas são muito, como diz assim, taxativas, mas elas
funcionam diferente em cada casa, tá? Então tem que cada um ter sua realidade. Então, assim, a gente olhar e também não deixar as coisas para o último dia do mês para resolver, para fazer o orçamento da casa. Porque o que mais quebra a maioria dos casamentos não é traição, é problemas financeiros. Então, quando você, em família, não tem essa estrutura de deixar tudo organizado, de tentar se organizar, pelo menos, tá tudo perdido, como é que eu vou fazer? Começa, pelo menos, a se organizar. Tenha ciência ali do que está entrando, do que está saindo. Olha, sempre não deixa faltar coisas. Às vezes, não é por maldade, a gente abre o armário e fala, nossa, eu ia fazer o negócio e já não tem mais o negócio aqui, porque sumiu, ninguém comunicou nada, ou eu esqueci de ir no mercado. Então, assim, tenta fazer sempre um planejamento para o seu mês, as rotinas de cada um. Vê como, aproveita esse final de semana, final de mês, para fazer um planejamento familiar para o próximo mês. Planejem passeios juntos. Planejem momentos que vocês vão separar para vocês, enquanto casal, principalmente, que momentos que vocês vão separar para vocês? Quando que vocês vão tirar? Ah, mas eu tenho um monte de filhos. Mas não tem ninguém que pode ficar 2 horinhas com as crianças? Não tem ninguém. Certeza? Se não tem realmente, faz um momento em família. Liga a televisão, pipoca, coisa simples, mas traz todo mundo para cima da cama, todo mundo para cima do sofá. Sabe? Tem cachorro? Bota o cachorro junto, é gostoso. Então, assim, esses momentos vão trazer forças para que quando sair de casa, o mundo ele pareça mais tranquilo. Porque a gente vai estar renovado. Então, assim, são todos conselhos que a gente dá, né? O Cleiton bastante para essa parte empresarial, fazer fechamento. Às vezes você chegou em casa depois de um dia que não conseguiu bater a meta. Esse é o momento que vai te salvar. Esse momento de estar junto com todo mundo, abraçando todo mundo. Ou até, né, sentindo aqui no coração, você pensa assim, mas meu casamento está acabado. É esse o momento que se recupera. Começa com sutilezas, começa com pequenos presentes, com pequenas ações, e você vai vendo. E coloca sempre Deus no meio, sempre oração. Se você é o único da sua casa que acredita em Deus, não tenha medo disso. Use isso a favor. Ore, interceda pela sua família, coloca a tua vida, a tua família ali, as pessoas que moram com você em oração. Peça a proteção do Espírito Santo para elas, porque aos poucos Deus vai tratando. A gente é só instrumento. Quem convence mesmo é o Espírito Santo, mas a gente precisa fazer alguma ação para que o Espírito Santo tenha acesso ali àquela pessoa. E o testemunho, né? Que quando a gente é cristão, a gente tem que ter um testemunho muito bom, independente de quantas pessoas sirvam ali na casa. Isso, tudo no seu tempo, né, Tainara? Tem pessoas que levam mais tempo, de fato, para crer. Tem umas que precisam ver para crer, ouvir Sim. mais testemunhos. Então, tudo no seu tempo, né? E você trouxe um ponto que é muito importante. Dentro da nossa casa, ela também é aquele ambiente de energia. E muitas vezes você cuida de tudo e esquece da sua própria casa, onde é o seu lar, onde você descansa, né? Aí tem muita coisa quebrada, muita coisa faltando. Tudo isso rouba uma energia. Por mais que você diga da boca para fora que aquilo não te incomoda, mas em algum momento aquilo está fazendo falta, né? Uma lâmpada que está queimada que há muito tempo você deveria trocar e não troca, né? Uma fechadura que está toda hora, aquele puxador está toda hora caindo, você não arruma. Então um vazamento, né? Que está ali, você fala, só um pouquinho, depois eu vejo. São coisas que vão acumulando, vão tirando a sua energia e vão te atrapalhando no dia a dia. Então, para você ser uma pessoa mais produtiva, tem que eliminar também todos esses distratores, coisas que vão tirando sua atenção, né? E ter sempre um reconhecimento das coisas boas. Então, mesmo que a semana foi ruim, mas tem que terminar bem, né? Então, pega a sua família. Se a Tainara disse ali, se você não tem com quem deixar os filhos, tente combinar de fazer os filhos dormir mais cedo, para vocês, né, como casal, assistir um filme, uma série, fazer um encontro, uma reunião, enfim, namorar, ou até de manhã mesmo. Não estou conseguindo colocar meu filho para dormir mais cedo. Então, naturalmente, que eles vão acordar mais tarde, e aí vocês, né, tentem acordar um pouquinho mais cedo. Mas isso é importante. Ontem mesmo a gente estava brincando de Bob Goods. Goods é uma febre aí que as criançadas estão de ficar pintando com canetinha e tal. E ontem foi um dia que nós tiramos, né, depois da cela, chegamos aqui em casa, um pouquinho antes de dormir, vamos todo mundo, né, ficar desenhando. Aí ficamos lá desenhando. De vez em quando a gente joga o colchão na sala,
vamos fazer um dia de cinema aqui, pipoca na mão e vai curtindo a criançada desse jeito. Normalmente os pais utilizam esse momento para dormir e descansar, né? E os filhos ficam assistindo. Mas eles adoram de ter você ali perto, né? De estar com eles. É muito bom. Façam isso, tá? Eu Criança gosta vou. mais de presença do que de presente. Eles ficam muito felizes com presente, mas não supre a presença, que é realmente extremamente importante. E aí, até puxando aquele livro das 5 linguagens do amor, gente, aquele livro é maravilhoso. Aquele livro salva vidas, assim, em casamentos, restaura bastante, ajuda bastante. E usem eles. Aqui a gente já falou, né? Mas as linguagens do amor são as formas que as pessoas gostam de receber e também doar, assim, se doar para as outras pessoas. Então, tem o toque físico, aquela pessoa que gosta de ficar relando, abraçando. Eu sou uma dessas. Eu vivo. Só que é específico. Eu gosto de relar no Dani. As outras pessoas, eu abraço e tudo mais, mas assim, que eu gosto de ficar relando mesmo, é no Dani. Tanto que vai dormir, tem que encostar o pezinho, essas coisas. Ah, Às vezes não encosta o pezinho, rela a mão assim nas costas. Então é mais ou menos isso. Tenha o presentes, você presentear aí não, às vezes não é uma coisa cara. Às vezes é um presente mais simbólico ali, mas só o fato de ter lembrado da pessoa, tem o ato de serviço, então resolver coisas para outra pessoa, tem o tempo de qualidade, que é onde você fica ali junto, e tem os elogios, que isso faz tanta falta. Gente, perdão. Teve uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa interna com alguns conhecidos, eu tava perguntando assim, né? Quantas vezes por dia você fala que ama o teu esposo? Que você fala que ama as pessoas que moram com você? Assim, sabe? Eu falo que eu amo meus cachorros. Eu falo o dia inteiro, eu e o Daniel, ai, eu te amo, ai, eu te amo. E você é lindo, não sei o quê. E a pessoa fala assim, teve algumas que falou, às vezes eu falo quando eu vou dar bom dia, às vezes eu vou dar boa noite. Aí teve uma que me chocou, porque ela falou assim, eu não falo. Tem que falar? Ela ainda me perguntou, tem que falar? Eu falei, assim, interessante, né? É, é eu não sei como, importante. eu não sei como responder ao tem que, né? Mas se você tá junto com uma pessoa, é sinal de que você tem algum amor. Então, é interessante que aconteça ali a palavra de afirmação, o amor, tudo mais. Então, fica a recomendação. Comecem a falar que ama o cônjuge de vocês, que é muito importante. É verdade. Esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, também tem as cinco linguagens do amor das crianças. Então, vocês podem ler com esse foco, casal, podem ler com esse foco, né, dos filhos. Até porque cada filho, né, vocês, né, eu tenho dois aqui, a gente sabe que, mesmo criando da mesma forma, são diferentes, porque são pessoas diferentes, né? Óbvio. Então, cada um gosta de mais ou menos algumas coisas. Por exemplo, o Rafael. Ele não gosta tanto de mimo, de abraço, de toque, não gosta. Já a Carol sente falta. Ela quer, né, esse abraço. Então, tá aí uma diferença. E você foi falando, né? Você lembra muito bem. Eu tive que puxar uma cola aqui das 5 linguagens do amor. Então, tem as palavras de afirmação. Então, pessoas, né, se sentem mais amadas através de palavras. Tem tempo de qualidade. Então, você estar simplesmente junto ali, mas prestando atenção, né, naquela pessoa. Ou seja, estou me dedicando um tempo para você. Tem pessoas que fazem muita questão disso. Eu suspeito que minha esposa está aqui. Presentes, tem algumas que querem ganhar coisas, gostam, né, de ganhar coisa, porque, pô, fulano lembrou de mim, fulano gosta de mim. Tem os atos de serviço, né, você praticar ações em prol, né, daquela pessoa. Não, aqui minha esposa também às vezes dá uma reclamada de mim. Ah, você faz isso porque é para você, não é para mim. Então eu tenho essa dúvida, assim, se o dela é mais atos de serviço ou tempo de qualidade. Enfim, ela tá por aqui. E tem o toque físico mesmo, né? Esse abraço, esse beijo, essa coisa, né, mais próxima um do outro, né? Então cada um, né, gosta de mais ou menos de algum desses itens, né? Pô, legal, hein? Fomos Sim. longe aqui. Queria, antes da gente chegar no fim, vou deixar aqui, ó, eu trouxe uma frase legal. A força vem para agir, a paz vem para manter a mente no lugar. Sem paz não há clareza e sem força não há ação. Eu estou trazendo isso também para vocês porque há muita informação hoje, né, na internet, livros, filmes, séries, o YouTube, né, tá cheio de gente
ensinando alguma coisa para nós, mas tem que agir, gente, tem que colocar em prática, né? Quando a gente fala assim, ah, vamos ler a Bíblia, vamos colocar em ação, vamos conversar com Deus, realmente fazer a oração, né? Parar de reclamar, né? O reclamar que a Tainara disse, você está clamando para si mesmo aquilo que você está colocando. Então, quem é a melhor pessoa para você estar fazendo isso? Justamente Deus mesmo. Por quê? Que ali é uma conversa íntima entre você e seu pai, e o Espírito Santo vai te guiar aí para a resposta. Agora, se você estiver fazendo isso com alguém, não vai trazer efeito nenhum, muito pelo contrário, vai estar voltando para você aquela reclamação, tá bom? Sim. Bom, Uma das pode coisas falar. que eu vou trazer nas próximas semanas, né? Eu até vou conversar mais no privado com você, é que toda emoção ela é um convite para oração. Essa é uma frase do pastor Jonathan Leônio e eu quero entrar um pouquinho mais sobre as nossas emoções, porque às vezes a gente sente raiva e a gente acha que é errado. A Bíblia não fala que não é pra gente sentir raiva. Tanto que a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. A gente não pode pecar. A gente pode sentir raiva. Todos os sentimentos que a gente tem, até tem aquele filme bonitinho lá, o Divertidamente, que ele traz as emoções de uma forma legal, interessante. A gente pode olhar a Bíblia, o filme e também tudo que as nossas emoções. Numa próxima semana vai ser bem interessante a gente falar sobre isso, porque é importante, porque a gente muitas vezes quer reprimir os sentimentos e aí chega na oração e não tem aquela entrega. Como eu estava falando, do se entregar, do falar a verdade na oração, do orar ali com o coração. Então a gente às vezes acha que as emoções que a gente sente, elas nos afastam de Deus. E na verdade não, é um convite para aproximação. É bem isso mesmo. E esse filme, Divertidamente, ele é sensacional. É um desenho, né? Sim. Mas ele mostra exatamente como as nossas emoções estão dentro de nós. E o legal é que tem o 1 e o 2, e no 2, esqueci agora o nome da Hayley, criança, Hayley. Hayley, É, não é? ela tá como um adolescente. Então, é bem interessante essa diferença também, né? De quando é criança, um bebê e tal, e depois quando ela vira essa chavinha para adolescência, né? Tem outras emoções que aparecem, né? E é o que você falou, né? Igual remédio e veneno, né? A diferença é a dose. Então, nosso sentimento, nossas emoções, elas precisam existir. Existe a raiva lá. Agora, como que você lida com isso, né? Como que você controla isso? Esse que é o grande segredo, né? Tem gente que, para extravasar essa raiva, tem que agredir, né? Tem que ter coisas extremas aí. Agora, como que você consegue controlar para que não chegue a esse ponto, né? Uma das opções aqui que a gente vem trazendo é justamente esse tempo com Deus, né? Então, fica essa dica poderosa. E eu vou deixar algumas ações práticas para o final de semana, depois a gente vai para a oração final, né? Eu estou sugerindo aqui uma pausa estratégica. Tirar aí uns 30 minutos só para você, né? E responder essas três perguntas aqui. O que que está drenando a minha energia hoje? O que que está me preocupando, né? O que me traz paz e força de verdade? Porque é ali que você vai, né, buscar. Qual decisão estou adiando e que precisa ser tomada com coragem? Olha aí, colocar vocês em ação. Então, eu estou conduzindo vocês aqui para se afastar de coisas ruins que estão drenando a sua energia. Estou querendo que vocês se aproximem a Deus, né? Ou seja, busquem essa paz, né? Essa força de verdade. E qual que é essa decisão que você está adiando? Ou seja, eu quero que você haja, né? Quero que você deixe de parar de planejar, pensar, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Não, bora botar isso em ação. Bora transformar a vida das pessoas. Bora mudar a sua vida, a minha vida, né? Isso que eu quero que você chegue à conclusão. E vamos ver se dá certo. Vai ser maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá para a Então, oração? nosso Papai querido, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença. Eu quero te exaltar, Pai. Assim como diz no Salmo todo 29, o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é
é maravilhoso, o Senhor é grande, e nós queremos aqui, Pai, te adorar na beleza da tua santidade, nesse lugar que o Senhor é intocável, Pai, e o Senhor sabe que nós estamos aqui buscando cada dia mais a tua presença, parecer contigo, Deus. Nos dê força, renova nossa mente, Pai, para que nós possamos ter um novo mês abençoado e que nesse novo mês novas coisas aconteçam, novas oportunidades apareçam e que a gente não desperdice elas, Deus. Que nós possamos nos encontrar cada vez mais com o Senhor. Que cada pessoa que está assistindo, Deus, ela tenha a coragem, ela tenha a força de entrar no secreto contigo e buscar mais intimidade com o Senhor. Deus, quero clamar essa força que o Senhor fala que dá para os teus filhos amados, que dá para o teu povo, Deus. Restaura aqueles corações que estão perdidos. Restaura, Senhor, as mentes que estão apagadas, que estão passando por algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, Senhor. Renova os corações, Deus. Renova casamentos, Pai, das pessoas que estão nos assistindo, das pessoas que precisam, Pai, desse encontro mais íntimo, tanto com o Senhor também quanto com os cônjuges deles. Pai, quero te louvar e te agradecer por todas as coisas. Coloco nas tuas mãos a minha vida, a vida do Cleiton, a família do Cleiton, a minha família, Deus, e que o Senhor possa fazer uma obra grandiosa nas nossas vidas. Em nome de Jesus, assim eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Amém, amém. Muito bom, muito bom. Dá uma limpada, né? Dá uma força. Obrigado, viu? E que você que não está tendo um mês muito bom, muito produtivo, que seja um mês muito melhor, né? Deixa na mão de Deus, mas faça a sua parte. Ore, busque luz, seja com pessoas boas, que o resultado vai vir, né? Que a sua saúde seja melhor, porque sem saúde a gente não está com a família, a gente não está no trabalho, a gente está, né, infelizmente, mal. Então, cuide da sua saúde, que todo o resto vai vir, né? Tainara, obrigado. Eu E que você agradeço. que teve um mês incrível, né? Que setembro seja ainda melhor, certo? Sim, sim. Agosto não foi muito legal na questão. Passei muitos dias maus. Mas o seu passar mal é por um motivo Não, o meu glorioso. canal, eu tô curtindo todos os momentos. Tá ruim, né? Tem horas que eu tô lá deitada assim, eu falo, gente, eu só queria levantar. Teve um dia que eu já chorei porque eu não consegui arrumar minha casa, mas aí meu marido sempre fala, tá tudo bem, você tá fazendo cabelo hoje. Gente, pra quem não sabe, ela tá grávida, tá? Então, tá passando. Tá com quantas semanas, Tainara? Calma aí, era 13. Tá fechando 13 semanas. Tá fechando 13 semanas, eu vou entrar na 14. Então tá 14 aí. finalizando 3 meses. A partir de segunda-feira, a partir de domingo eu entro no quarto mês. Então Olha aí, já ó. tem bastante tempo. Tá vendo? Tá vendo? Então, é isso aí. Passa rápido, né? Deus Gente, ó, um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. abençoe a todos. Tchau, tchau.